Iburuboia, Iburuboi Moxixi, Aburu Aboia Moxixi, Oboto, Axureu, Bofumba, Bauru, Milabel e Fauá. Que o nosso Pai Urumilá abençoe as vossas preces, que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces, que o nosso Pai Urumilá benza execute, abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito achei que Fauá, e vá sempre venha e esteja na vida e no caminho de cada um de vocês. Boruboia e Boruboi Boxixi. Bom, na semana passada tivemos um caminho em que nos falava de caminhos obscuros, da gente não insistir, de tentar resgatar quanto aqueles que queriam seguir no lixo, porque por mais que a benevolência de cada um fosse maior, por mais que você tentasse querer tirar o camarada, disse Fá que de forma alguma ele ia buscar sair, porque ele quer continuar nessa mesmice. E ele disse, para que você possa ter bons caminhos e ter uma boa semana, entenda que na união está a força. E essa união, quando encerramos o ciclo semanal, eu fiquei muito feliz de poder concluir e fechar o ciclo semanal da melhor maneira possível, aonde 3 novos sacerdotes, 3 novos reis, 3 novos babalaôs nasceram, com a finalidade de virem a esse mundo para salvar a humanidade. Então a certeza de que esse trabalho de fazer algo por alguém, com toda certeza e seguridade, ele nunca terá fim. Porque a todo momento se renova, a todo momento nasce um sacerdote, a todo momento chega uma caminhada boa para cada um de nós, e foi aquilo que Fá disse com todo amor e carinho. Na união está a força. Os babalaôs, um dos todos que vieram para o babalaô, dizia que o babalaô é muito forte, né? Mas quando eles se unem, literalmente eles se tornam uma grande potência. E que essa união que tocou o coração de todos ontem, que possa seguir tocando o coração de cada um de vocês. E é por isso que nessa semana, Orumilá Babai Fá nos abre a semana não com bons caminhos, e sim com caminhos negativos, mas que, se bem seguirmos os conselhos que Fá nos está dando, né, para que tenhamos uma semana melhor, com toda a certeza e seguridade, iremos mudar os focos, iremos mudar as diretrizes, os caminhos aos quais a nossa cabeça escolhe trilhar, né? As coisas que acontecem nos escolhem seguir por tais caminhos, mas a Orumilá está dizendo que não existe nada de melhor nessa vida do que a casa que nós temos. A Orumilá diga, fale da sua casa, respeite a sua casa, cuide da sua casa e seja o grande rei ou a grande rainha da sua casa, nesse grande palácio que Olof lhe deu. Olof e Orumilá Babai Fá, assim como Eleguá, Exu Elebara, nosso Eleguá que vem conduzindo essa semana, eles nos dizem que não existe nada melhor do que a nossa casa, a tal ponto de dizer que temos que deixar de ser poste de rua e obscuridade de casa. Nós devemos, por todas as maneiras, iluminarmos a nossa casa, iluminarmos a todos aqueles que nessa casa estão presentes, para que possamos, de uma maneira ou outra, com o nosso castelo fortalecido, aí sim
seguir da melhor maneira possível. Oromila diz: não existe nada melhor do que a verdade. E somente a verdade consegue sobrepor a verdade. Então olhe com todo amor e carinho para dentro da sua casa, siga da melhor maneira possível com a verdade. Não seja de maneira nenhuma, uma pessoa que seja ingrata com todos aqueles que esticaram as mãos, de forma alguma. É o que Ifá carinhosamente pede nessa semana, tanto que ele te diz, está te falando de casa. Então, antes de cuidar da casa alheia, primeiro cuide da sua casa. Olha a direção que Oromila te dá para que ele te diz: foca dentro da sua casa, dentro do seu lar, para a sua família, porque Oromila diz que quando você não tem paz familiar, você não vai conseguir ter paz no trabalho, você não vai conseguir ter paz na religiosidade, você não vai conseguir ter paz em lugar nenhum. Então, primeiro cuide dessa casa sua antes de cuidar de qualquer uma casa alheia. Seja a casa do trabalho, seja a casa religiosa, seja a casa do namorado, da namorada, seja qualquer casa, que qualquer coisa que você vai fazer além da sua casa que o Olofin te deu, que o Olodumare te deu, que o Olorum te deu, te abençoou, te acalenta e a ilumina por todos os dias, que todos os orixás te deram. Então, carinhosamente, é isso que tem que fazer. A história que vem nesse Udo nessa semana, Oromila nos traz um momento em que Oxum estava muito doente. E ela procurou a casa de Oromila para que pudesse, através dos conselhos de Oromila, encontrar um caminho, uma saída. E foi aí quando Oxum, nossa mãe, muito doente, muito enferma, muito fraca de tudo que passava, literalmente ela, através dos conselhos que Ifá lhe deu, disse que ela deveria procurar Exu Elebara, o nosso Eleguá, Senhor dos caminhos. A gente sempre fala, se você não está bem com o Eleguá, de forma alguma você estará bem com a vida, porque você estará com todas as portas fechadas. Engraçado que o primeiro sacerdote lá, ontem, como dizia meu padrinho, tinham cinco filhos de Eleguá na casa dele. E aonde esse camarada está, e engraçado que nessa semana passada, eu também tive aqui uns 5, 6 filhos de Eleguá aqui na casa. E aonde esses camaradas estão, aonde Exu, Eleguá, Exu Elebara traz seus filhos, com toda certeza e seguridade, ele traz a alegria para aquela casa. Ele traz a felicidade para aquela casa. Não existe nada mais carinhoso, nada mais amoroso, nada mais infantil, nada mais, como falam, nada mais tocante como o olhar puro de uma criança, nada mais tocante do que a ingenuidade de uma criança. E não que esse santo seja criança, não que esse orixá seja menino, mas ao mesmo tempo sim, ele é um brincalhão. E nessa brincadeira dele, que é onde ninguém levava fé nas crianças, ninguém levava fé no jovem, foi o que salvou Olodumare. E já sabendo, e já sendo Oxum sabedora e conhecedora de tais caminhos, ela não pestanejou. Encontrou esse Exu Elebara. Porém, antes de ir encontrar com esse Exu Elebara, um pouco antes disso, a Adié, a galinha, tinha sido aconselhada por Oromila que fizesse a mesma coisa, seguisse os mesmos caminhos. E ela foi até a Exu Elebara, sendo que Exu deu todos os caminhos para que ela pudesse se erguer, para que ela pudesse se renovar. E realmente a galinha ficou muito bonita, a galinha ficou muito pomposa, com a penugem, né, com aquelas penas todinhas lindas e maravilhosas, com toda aquela coisa ali, pá.
E aí, quando passa um tempo, Exu vendo o quão doente tinha, perdão, Exu, né? Elebara, Eleguá, vendo o quão doente estava, quando estava a Adié, quando tinha batido na sua casa, e aí vendo ela linda, bonita, caminhante ali caminhando ali pelas ruas, toda serena, toda pomposa, pá. E Exu foi saudá-la com toda a bênção em todo o caminho, né? Com toda aquela coisa, tipo, nossa, que bênção, né? As coisas que eu fiz para ti deu certo, mais ou menos isso. E a galinha olhou ele de cima e baixo, deu aquela tirada de cima e baixo e falou assim: eu lhe conheço. Porque quando a gente está lá na lama, a gente abaixa a nossa cabeça, a gente arreia os caminhos, a gente vai para cá, vai para lá, se submete, mas depois quando a gente dá uma levantada na pipa, começa já o narizinho levantar, começa o ego inflamar, porque como diz um ditado, a gente só lembra de Santa Bárbara quando ouve o ronco, né, do trovão. E aí assim a gente lembra que Santa Bárbara existe, né, que Xangô existe, que Oiá existe. E assim foi com Exu Elebara. E Exu ficou muito tocado, muito sentido com aquela desfeita, com aquela ingratidão, com aquela maneira ali, com aquela desconsideração. E Exu tentou novamente, ela deu a bunda com uma resposta e foi embora. E estava vindo Oxum aí, né? Com os caminhos, com as diretrizes, com a doença parecida. Quando se deparou com o Eleguá, saudou Eleguá, explicou o porquê que ela estava indo ali, quem lhe tinha enviado, que é um lindo engano quando a gente acha que só Ifá pode resolver os nossos problemas. Os orixás resolvem os nossos problemas. Para isso, na casa de santo, muitos resolvem a sua vida sem nunca ter passado na casa de Ifá. E várias outras energias. Nesse caso, orixá. Então foi indicado por Ifá, Oxum foi indicada por Ifá que procurasse Eleguá. E Eleguá deu toda a receita do mundo, mas como pitada final, disse: minha mãe, a senhora sabe por que a senhora está assim? Com essa anemia profunda, essa coisa profunda? É porque a senhora nunca se alimentou, a senhora nunca teve um gen, né, da Adié. A senhora nunca provou do Egé. A senhora só se alimenta de comida seca, de frutas, de bebidas, etc. Mas Egé que é bom, que é a da vida, que dá força, a senhora não provou. E Oxum, mas eu nunca, o que é Egé? E ela falou assim: e vou lhe provar. Me traga uma Adié. E rodou Oxum pelo povo, rodou para lá e para cá, encontrou aquela Adié linda, pomposa, e foi ela que Oxum agarrou. Levou a Exu, bico travado para que não pudesse contar nada do que estava acontecendo, sacrifício feito, Egé dado a Oxum. Oxum se fartou daquele sangue, Oxum se fartou daquela energia, daquilo que renovou a cada momento de Oxum. E com toda a prepotência, arrogância, né? Vaidade, ego, tudo inflado que vem trazendo Oxum, ela disse que dali em diante, não só como ela, como todas as suas filhas, iriam por todos os dias exaltarem muito Exu Elebara. E assim vem se fazendo até os dias de hoje. E não existe nada melhor nessa semana, tanto que eu perguntei primeiro se era dado um ipecé, um presente para Exu Elebara, e Oromilá disse que não existe nada melhor do que você rogar a Exu, você fazer suas rogações a Exu, direcionar essa semana as suas rezas, seus pedidos, vá até Exu Elebara. Aos que têm já dentro de casa o seu bara do candomblé, o seu Exufá, o seu Eleguá, de que maneira que você queira colocar, né? Que você vá até ele, vai. E os que não têm, que literalmente que procuram as encruzilhadas, quer ir lá, acendam suas velas, levem os seus temperos, né? O dendê, o mel, o oti, um bom tabaco,
né, um bom charuto para Exu Erebara, que Exu não vive sem o charuto, aquela fumaça do charuto. Leve as goiabas, de 3 a 7 goiabas para Preleguá, para que Exu Erebara possa livrar a cada um de vocês que de verdade buscam esses aconselhamentos, para que vocês possam estar se curando de qualquer enfermidade. Mas como diz esse Odo, 2 enfermidades tocam em muito esse Odo: a enfermidade da cabeça e a enfermidade do coração. Porque às vezes a gente se toca muito, né, ao querer agradar tudo e todos, e a pior moeda que o ser humano pode pagar ao outro é com a ingratidão. E Oromila diz que essa é uma das semanas que você não deve fazer isso de forma alguma. Conta nesse Odo também aquela história do escorpião que atravessa com um elefante nas costas, tenta de todas as maneiras, e ele consegue convencer o elefante que ele não vai fazer nada com ele. Quando chega lá no meio, ele taca-lhe o ferrão nas costas do elefante, que estava no meio do rio, e o elefante: cara, por que tu fez isso sabendo que a gente vai morrer? Ele falou: eu sei, mas a minha natureza é essa, é ser ingrato. Por mais que eu tente, por mais que eu receba aconselhamentos, eu vivo dessa natureza e eu tenho que atingir, eu tenho que usar as armas que eu tenho. Então a Oromila diz que tenha muito cuidado para você não seguir sendo um bom escorpião, para você não seguindo usar aquilo que você tem de ruim dentro de você de uma maneira ou outra. Por mais que você precise aquilo ali, você vai impor a sua vontade, você vai impor o seu querer, né? Então tenha muito cuidado com esses caminhos, é o que de verdade pede. Primeiro testemunho, Oromila nos traz um Odo onde ele diz que irmão prejudica irmão. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos irmãos, para que não tenhamos uma guerra maior entre eles. Oromila te pede carinhosamente com isso. E ele te diz: procure de uma maneira ou outra. Ele fala nesse Odo para a gente olhar para o nosso Lúcio Aju, aquele que é maior da gente, e procurar, né, herdar as virtudes que esse camarada tem de ti. Muitos aqui não têm Olu, muitos aqui não têm padrinho, muitos aqui não têm um orientador, mas todos aqui têm um pai, todos aqui têm uma mãe, todos aqui têm um mais velho, muitos aqui têm um padrinho, muitos aqui têm um pai de santo, uma mãe de santo, muitos aqui têm um velho na sua vida orientador. Então procure olhar com esse velho, para esse velho com todo o amor e carinho da sua vida, e procure herdar ali na sua vida, né, todas as virtudes que tem esse velho, que com toda certeza e seguridade você vai trocar os maus por bons caminhos. Daí, no segundo testemunho, Oromila nos diz assim: por que ele está orientando tudo isso? Para que o trem não venha descarrilhar. No segundo testemunho, que traz a diversidade, diz: o trem descarrilhou. Tudo aquilo que estava na linha, no eixo, saiu do eixo. E como é chamado, como veio uma negatividade de maus caminhos, a Oromila diz que nós temos que inverter isso, né? Temos que novamente colocar esse trem novamente nos trilhos e fazer a nossa vida tocar. Quando a casa descarrilha, quando a vida descarrilha, a Oromila já está te dando orientações para que você bote novamente esse trem em cima do trilho e você faça de todas as maneiras esse camarada andar. E não é para você ficar chorando pelas coisas que aconteceram de ruim, por conta das coisas que descarrilharam, que saíram da linha do trem, que saíram da linha do trem, do eixo da sua vida. Você, de uma maneira ou outra, você tem que buscar isso para poder te trazer o melhor caminho, com toda certeza e seguridade, da melhor forma possível. Na junção, a Oromila nos traz um Odo onde recentemente veio trazendo a bênção, né? Onde ele diz que nós não devemos nos apurar para não fracassar. A carroça de maneira nenhuma vai à frente dos bois. Então, em cima dos aconselhamentos que a Oromila nos dá, te lembra disso. Procure falar da maneira mais tranquila possível, porque a Oromila nessa junção vive na garganta, e aí tudo que tem que ser falado com muita calma, com muita sabedoria, com muita serenidade, com suavidade, para que possamos chegar até lá. Com os Odus de cima, a Oromila nos traz uma negatividade, né? Uma negatividade de maus caminhos. Eu perguntei se era através da nossa própria cabeça, das nossas escolhas, e a Oromila disse que não, eu não quis nem aprofundar,
Perguntei se era o Orumilá que conduzia nosso caminho, e o Orumilá disse que não. Então já vi para Exu Lebara, o Senhor dos Caminhos, e Exu disse que sim. O que nós devemos fazer, umas boas rogações, um bom caurê, né, para esse Exu Lebara, esse camarada que está na nossa vida por todos os caminhos, que abre todas as portas, que fecha todas as portas, para que possamos nos orientar, né? Quando a gente bate uma coisa, a gente fala, caraca, uma coisa deu errado, estou com a porta fechada, caminho fechado. Não, é para você não se estrepar. Esse é um orixá que nunca te prejudica. Quando ele fecha uma porta, que já ele vai abrir outra, muito melhor, ou para que você não fosse de encontro uma negatividade. Sem Exu não tem caminho, sem Exu não tem Orumilá, e Orumilá diz que sem ele, aí Exu retribui que sem ele também, sem Orumilá na vida dele também não se teria Exu. Então é uma junção boa de bons aconselhamentos e bons caminhos na nossa vida, e alegria, felicidade, que toda essa negatividade de maus caminhos se transformem em uma positividade de caminhos frescos e positivos na vida de cada um de vocês. Daí o Orumilá nos termina com dois fortes odores. Primeiro ele fala que a língua, ela foi oferendada quando Orumilá era cozinheiro de Obatalá, e Obatalá pediu para que ele fizesse um prato maravilhoso, que ele o surpreendesse. E Orumilá consultou a Ifá, e Ifá disse, prepare a língua da melhor maneira possível. Então Orumilá preparou a língua com ori, com efum, fez com azeite doce, preparou para o Obatalá aquela coisa assim, brá! E o Obatalá, quando fartou daquilo, ele falou, nossa, que alimento rico, maravilhoso, saboroso, uma iguaria sem igual. E agora eu quero que você me prepare o pior alimento que você possa ter. Eu quero que você me decepcione. E o Orumilá falou, cara, esse velho é complicado, né? Mas vamos lá. E daí ele vai até Ifá, e Ifá responde para o Orumilá a mesma língua, porém de forma diferente. E aí daí ele preparou, encheu de dendê, botou sal, botou todas aquelas coisas ali, preparou da pior maneira possível, aquelas coisas que bate contra o Obatalá. E quando o Obatalá já viu, já deu aquela repulsa. Quando foi provar aquele dendê, aquele sal batendo, o Obatalá já falou, que falta de respeito é essa? Ele falou, o senhor não pediu? Ele falou assim, mas é a mesma iguaria, Urubuia. É a mesma iguaria? Ele falou assim, sim. E Fábio me mandou dizer, meu pai, que com a língua construiríamos povos, iríamos erguer pessoas com os bons aconselhamentos, construiríamos uma vida de prosperidade e felicidade. Porém, com essa mesma língua, aplicada de uma maneira contrária, a gente destrói as pessoas, destrói os povos, destrói os caminhos, destrói a si mesmo. Então, devemos ter muito cuidado com a língua nessa semana. E, como um conselho final, o Orumilá nos traz um odo onde ele também já trouxe, e ele diz que um amigo ele jamais deve ser esquecido. Então, o amigo dessa semana que nós não podemos esquecer é Exu Lebara. Que esse mesmo Exu te traga uma semana Odara Biodara, que esse mesmo Exu te traga paz, harmonia, caminhos abertos, felicidade, alegria, que ele faça com que você possa se comunicar com todas as pessoas possíveis, que você possa entender a todas as pessoas possíveis, mas acima de tudo, te lembra o que Exu Elebara, o Bara, o nosso Eleguá, carinhosamente te pede. Primeiro, cuide da sua casa, fale da sua casa, exalte a sua casa, respeite a sua casa, viva dentro da sua casa e seja o rei e a rainha desse grande palácio que o Olodumare te deu. E se essa casa, paz tiver, caminhos frescos e positivos adentrar essa vida, literalmente, né, você procurar lembrar de todas as maneiras que os seus mais velhos tocavam a casa com maestria, e você não deixar nada sair do trilho, com toda certeza e seguridade, só através desses aconselhamentos e da rogação que você vai fazer Exu Lebara, você vai conseguir reverter essa negatividade de maus caminhos em positivos caminhos. Mas
se não quiser escutar, pode ter total certeza que essa semana será um inferno, e começando do seu próprio lar, da sua própria casa. Então, que a sua casa possa ser tocada com todas as bênçãos possíveis e que você possa viver uma semana Odara. Entre o mais, Orubói, Bochechei, que Ifauá, Ifá sempre vem, esteja nos seus caminhos, e ou na Ilha Ifá, caminhos frescos e positivos, trocando uma negatividade por boas positividades, através do nosso Pai Lebara, Laroixo, Laroixo.